Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Temos aí como comentarista deste trimestre o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 10 com o título Deveres civis, morais e espirituais. Nosso texto áureo está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E a verdade prática diz: diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Então, na lição de hoje, nós temos aí o ensino do apóstolo Paulo, o ensino de Deus para nós, no nosso relacionamento aí civil, moral e espiritual. Então, nosso relacionamento agora de uns para com os outros, tanto de crente para crente, de crente para descrente, como também de crentes para com aqueles que foram investidos de autoridade para que comandem a sociedade. Então, por exemplo, um pai de família, Deus o investiu de autoridade. Então Deus o colocou ali como cabeça de um corpo que é a família. E aí vai um princípio de autoridade dentro do lar. Então a esposa deve ser obediente, submissa ao seu marido, assim os seus filhos serão obedientes, tanto a seu pai como a sua mãe. Também ele aprendendo esse princípio de autoridade dentro de casa, ele vai ser obediente àqueles que são investidos por Deus de autoridade lá fora do lar. Então, ele vai obedecer o patrão, ele vai obedecer o pastor, ele vai obedecer a polícia, ele vai obedecer os que são investidos de autoridades por Deus em toda parte que ele for. Então o princípio de autoridade foi implantado dentro do lar. Isso que é importante. Então nós temos que entender este princípio. É uma autoridade que Deus dá a pessoas, não importando se sejam crentes ou não. Essas pessoas é que vão ser responsáveis para que o governo seja executado dentro da sociedade. Porque é preciso haver o quê? Os líderes e os liderados. É preciso haver leis, normas, e que estas sejam obedecidas para que a sociedade funcione perfeitamente. Então é preciso esse princípio de autoridade. E toda essa autoridade vem de Deus para regulamentar a sociedade. Senão, virava uma bagunça. Se fosse permitido fazer de tudo. E se não houvesse alguém investido de autoridade para punir aqueles que quebram essas normas, essas leis, então seria uma bagunça a sociedade. Então é preciso que tenha aqueles que foram investidos de autoridade para punir os que quebram as regras. Imagine se só houvesse aí a regra, por exemplo, do sinal vermelho, mas não houvesse policial, não houvesse uma autoridade que aplicasse uma multa, de que adiantaria o sinal vermelho? Todos passariam direto sem parar. Não iam pagar multa nenhuma, não iam ser chamados a atenção por ninguém, não ia haver ninguém aí que regulamentasse isso, que vigiasse isso, que fiscalizasse isso. Então é preciso que haja alguém investido de autoridade para que as leis sejam obedecidas. Também nessa lição nós vamos ver sobre nossos deveres aí morais, na nossa sociedade onde nós vivemos. Comprar, pagar direitinho, devemos ter aí honestidade no nosso viver, devemos procurar não ficar devendo, não ficar aí refém de dívidas, atolado em dívidas, escravizado por dívidas. Tem muitas famílias sofrendo por causa disso, comprando o que não pode comprar. E
vemos também que Paulo fala sobre o amor. Então devemos amar as pessoas. E como você demonstra esse amor? Esse amor é o amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então o amor espiritual, e quando o amor é espiritual, ele visa a salvação das pessoas. Então esse é o amor verdadeiro, puro. Não é um amor sentimental, é um amor espiritual. Então nós precisamos ter esse amor, é o mais importante. Como é que um crente vai ficar feliz na Nova Jerusalém se os seus parentes estão no inferno? Se fosse um amor sentimental, ninguém seria feliz na Nova Jerusalém, na vida eterna. Então, o amor perfeito, o amor espiritual, que vai compreender as coisas espiritualmente. Então, esse amor, ele é demonstrado quando nós vamos atrás das pessoas, quando nós vamos atrás das pessoas para ganhar essas pessoas para Cristo, para trazer essas pessoas para Deus. Então, esse amor é demonstrado na evangelização, no desejo de ganhar almas. Então, nós vamos tratar as pessoas de maneira que elas venham para Deus. E muitas vezes deve haver o quê? Uma correção, deve haver até mesmo castigo pelo pecado, para que a pessoa se volte para Deus. Então esse princípio é aplicado dentro de casa. O pai, quando corrige o seu filho, ele disciplina, ele corrige, porque ele visa o futuro para o seu filho, que será um brilhante futuro se ele aprender esse princípio de autoridade. Para que ele aprenda o princípio da autoridade, toda vez que ele quebrar uma regra, ele deve ser corrigido. E se insistir em quebrar essa regra, deve ser disciplinado. Então ele vai aprender o princípio da autoridade. Então a sociedade também funciona assim. Se quebrar a regra, a pessoa deve ser advertida. Se continuar quebrando a regra, a pessoa vai ser, então, disciplinada quanto a isso. E isso sempre visando a salvação dessa pessoa. Então a igreja também nós temos, né, essas regras. Então existem lá pecados que estão escritos na palavra de Deus. Quando a pessoa insiste em pecar, ele vai ser advertido e vai ser disciplinado se continuar cometendo esse mesmo pecado. Isso vai trazer o quê? Um benefício para essa pessoa. Porque ela vai se aproximar mais de Deus quando perceber que está transgredindo a palavra de Deus, está ofendendo a igreja e Deus. Então Deus concede autoridade às pessoas que governam, tanto a casa, como um colégio, como um banco, como aí toda a sociedade, o governo, né, as instituições, né? Sempre tem o que? Alguém que tem uma autoridade e é vinda de Deus para que funcione todas as coisas direitinho. Então Deus dá autoridade para que haja justiça. Então aquele que é investido de autoridade, ele deve agir com justiça, nunca se aproveitando dessa autoridade para benefício próprio, mas a autoridade foi dada para benefício geral, benefício de todos. Então, se alguém resistir a uma pessoa que foi investida de autoridade por Deus, ele está aí indo contra o próprio Deus, está resistindo ao próprio Deus. Por que Davi não matou Saul? Porque ele sabia que tinha uma unção de Deus sobre Saul. Existia uma autoridade de Deus dada a Saul para governar. Não é por causa da pessoa Saul, mas por causa da autoridade, da unção de Deus que estava sobre Saul. Então nós temos que saber que as autoridades existem para punir aqueles que quebram as normas, as leis. E nós, como servos, filhos de Deus, devemos respeitar aqueles que foram investidos de autoridade por Deus. Então nós temos que pagar os tributos, porque os tributos é que sustentam essas pessoas que têm a autoridade dada por Deus para governar sobre nós. Nós não devemos ficar aí devendo às pessoas, a não ser o amor, a não ser esse amor que vai levá-los até Deus. Então esse amor deve ser demonstrado de maneira que conduza essa pessoa a Deus. Então sempre tudo é feito o quê? Visando essa obediência a Deus. Você olha e vê
que a autoridade de Deus está sobre aquela pessoa. Então nós respeitamos essa autoridade que vem de Deus, não importando se essa pessoa é crente, se não é crente. Então basicamente a lição deve ser compreendida por esse prisma, sempre pensando. Veja bem, Deus chamou, por exemplo, Ciro, né, para fazer com que o povo retornasse do exílio. Podemos ver exemplos bíblicos. Por exemplo, Deus usou Nabucodonosor, deu autoridade a Nabucodonosor para invadir Jerusalém e levar o povo cativo. Veja só, mas Deus não deu autoridade a Nabucodonosor para destruir Israel, acabar com Israel. Então Deus deu autoridade para que ele invadisse, para que tomasse a cidade, levasse o povo cativo. Era um juízo de Deus sobre aquele povo. E ele usou uma pessoa que não era crente, mas deu autoridade a ele para fazer isso. Deus usou depois o que? Ciro, com seu decreto, retornando o povo de Deus para a sua terra. E Ciro não era crente. Então veja só, Deus deu uma autoridade a Ciro para fazer uma coisa que Deus queria que fosse feita. Mas não quer dizer que Ciro foi salvo por isso, não quer dizer que Nabucodonosor foi salvo por causa do que ele fez para Deus, nada disso. Então ele pode usar qualquer pessoa, tanto pode ser crente como descrente, ele dá uma autoridade para ele fazer alguma coisa. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A introdução então diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos o capítulo 13 da Epístola aos Romanos. Paulo trata neste capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. Viver pela fé na justiça de Deus implica obedecer às leis, às autoridades governamentais, pagar impostos e seguir as regras e normas estabelecidas, demonstrando então que somos uma nova criatura. A submissão do crente às autoridades revela o seu amor e sua obediência às leis de Deus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos aí tratar dentro do capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Todo esse capítulo aí nós vamos ver e aí ensina para nós essa relação que nós temos com as autoridades. Quando fala as autoridades, a gente vê pessoas, mas na verdade aí é a autoridade dada por Deus às pessoas para que elas governem sobre nós. Lembrando então que um pai ou a mãe são autoridades dentro de um lar, né? Lembramos aí que os professores são autoridades ali no colégio, né? Na sala de aula, tem ali o diretor também, uma diretora. Lembrando que se nós formos em qualquer parte, tem alguém que Deus investiu de autoridade para que funcionasse então essa coisa aí, esse departamento ou esse setor da sociedade. Então a igreja tem seus líderes que foram investidos de autoridade por Deus, né? Tem aí os pastores e os ministérios, né, da igreja. Então são pessoas investidas de autoridade para governar sobre a sociedade. Então, essas autoridades aí são o quê?
São unção, vamos dizer assim, unção de Deus dadas a pessoas para que elas governem sobre nós.